Sem perder tempo, gol do Galo no Horto ontem foi legal. Daqui a pouco nós temos uma imagem que vai mostrar a derrota do Cruzeiro lá no Morumbi também. Os caras um dia, eles festejavam títulos, né? Agora festejam vitória para cima do Cruzeiro. Que momento! A situação do América, a derrota e também a queda de Moacir Júnior. Daqui a pouco tudo aqui na tela da Band, nos Donos da Bola com os nossos intrépidos comentaristas. Tá? Daqui a pouco, aqui na tela da Band. E tem promoção também de camisa, só que ela vai começar amanhã. Porque hoje eu esqueci as camisas. Olha aqui, presta atenção. Vamos mostrar já de cara, já emendar com os melhores momentos. Põe aí, ô Genta, o que tem aí no esquema? Os melhores momentos do primeiro do Cruzeiro. A gente vai mostrar aí e vocês comentam, tá? Porque eu, sinceramente, muita gente está dizendo, a derrota não foi normal. Normal o quê? O Cruzeiro é superior, não foi normal não. E o Cruzeiro não jogou bem, não mereceu a vitória, então não foi normal. Porque o Cruzeiro, o São Paulo tem muita qualidade. Isso é outra história, mas normal não foi, porque o Cruzeiro é superior. Cadu Doné, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu discordo só dessa parte que o Cruzeiro não jogou bem, porque eu acho que o jogo teve um divisor de águas muito claro, que foi o pênalti do Dedé. Dali pra frente, de fato, o Cruzeiro não jogou bem, mas até então fazia uma partida boa. As pessoas têm que entender que jogar bem não é necessariamente criar chances em profusão, dominar amplamente o adversário, sair dando dribles maravilhosos, ter um grande volume de jogo, principalmente nesse jogo que não era uma final, mas tinha clima de partida diferente. Então, em um jogo tão pegado, tão estudado, o Cruzeiro jogava muito bem até o pênalti. Era melhor do que o São Paulo, tinha uma postura de senhor do jogo, controlava, absoluto ali, Lucas Silva, meio campo bem postado. Dava gosto de ver o Cruzeiro jogar até nessa parte tática e de imposição. Aí um erro do Dedé, não é para crucificar o jogador, ele é muito bom, tem que continuar como titular, estou falando especificamente do lance. Errou, foi precipitado, de fato cometeu um pênalti, e daí pra frente, num jogo desse, qualquer detalhe muda demais, né, Everton? Então, realmente, a partir daí, o Cruzeiro não foi bem. No segundo tempo, Marcelo Oliveira arriscou uma mudança ousada, acho que faz parte, às vezes tem que arriscar mesmo, mas o Cruzeiro ficou muito aberto, o São Paulo teve chance de ampliar. Resumo do jogo, para mim, está mais ou menos aí. Em algo tão igual, num jogo tão estudado, qualquer detalhe faz diferença. E o pênalti do Dedé foi muito importante para o andamento da partida. Sem dúvida. Aliás, eu gostaria de ouvir de você, Júnior Brasil, se o Dedé já merece um banquinho e entrar o Manuel nessa defesa, uma reciclada e tal. E, principalmente em jogos decisivos, importantes, como foi ontem, o Dedé está muito atabalhoado, Brasil. E aí, boa tarde. Pilhado. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você e para todos. Foi um lance decisivo, sim. O pênalti foi infantil. O Dedé poderia ter comprometido mais o Cruzeiro, porque se o árbitro quisesse, poderia até ter expulsado. Então, vacilo, o Manuel entrou bem seguro. E o Manuel realmente tem jogado mais bola no momento, mas não tem que também crucificar e falar agora Dedé é o carrasco, é o vilão, é o bandido, nada disso. Então a gente tem que ter muita calma. Agora, o que eu não estou entendendo é que para alguns companheiros, ou até para muita gente, parece que o São Paulo virou a seleção da Alemanha. É o melhor futebol praticado em toda a América. E o Cruzeiro está na faixa média da tabela. Vamos parar com isso. O Cruzeiro é o líder, está 4 pontos na frente do São Paulo. Joga muito bem, tem total condição. Isso não mudou em nada. A maior possibilidade, o grande favorito ao título é o Cruzeiro, isso é fato. Um jogo dificílimo. O Cruzeiro, talvez não é que jogou mal, mas ele não foi o Cruzeiro em alguns momentos que a gente conhece. Ele teve dificuldade, o gol mudou um pouco a história, assim. Foi um gol que o Cruzeiro acabou sentindo baixo, e alguns jogadores não renderam aquilo que normalmente rendem. Isso para mim ficou claro. E no segundo tempo o Cruzeiro aceitou o estilo de jogo do São Paulo, que pressionou e que tem uma qualidade inegável, sem dúvida alguma. Agora, era um jogo que era o jogo da vida do São Paulo. Quando eu digo que não acho normal a derrota do Cruzeiro, principalmente da maneira que foi, é exatamente porque eu olho para a tabela e olho para tudo que a gente disse aqui antes desse jogo, né, que o Cruzeiro disputava um campeonato à parte. Então, o que o Cruzeiro vinha demonstrando, a campanha do Cruzeiro até aqui, a campanha do ano passado, essa desse ano, a liderança com 7 pontos de diferença, me dava uma expectativa de um Cruzeiro melhor no jogo. E não aconteceu. Não, mas circunstancialmente aconteceu um pênalti, quebrou. Eu entendo perfeitamente, mas um time como o Cruzeiro não pode sentir um pênalti e degringolar o trabalho de um jogo por causa de um pênalti, por causa de um erro de um zagueiro. Eu acho um pouco até de arrogância, assim, não pode perder um jogo, tal, quando o São Paulo fora de casa, pô, perdeu. A derrota é normal. Não acho arrogância, não. Não acho arrogância, não. Eu só não acho arrogância, não. Eu só acho que tem que haver, no mínimo, critério
para chegar aqui 2 semanas antes e a gente... Eu vou falar pela gente, não, vou falar por mim. Que o Cruzeiro é um time espetacular e faltou esse futebol... Faltou esse futebol para chegar lá e encarar o São Paulo. E eu não achei que isso aconteceu. Um bom time também. De Maravilha. Então não dá para validar. Eu acho que o que assustou e a mim assustou foi aquilo que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro fazer, exatamente para chegar onde ele chegou e estar onde ele está, que é a imposição de jogo do Cruzeiro. Mesmo depois de estar atrás do placar, mesmo depois de acontecer o pênalti, o Cruzeiro sempre mostrou maturidade para estar virando uma situação, a gente não viu isso. Situação que foi assumida pelo Marcelo Oliveira, inclusive nos vestiários, e acho que foi isso mesmo. Quer dizer, não é que o Cruzeiro tenha jogado muito mal, não é que o Cruzeiro não tenha feito, mas as coisas não funcionaram. A bola aérea do Cruzeiro, defensiva e ofensiva, não funcionou, que é um dos principais pontos do Cruzeiro. O Mike não jogou. Talvez, se a gente for lá atrás olhar, tem a questão física, claro, de cansaço, tem uma série de situações. Só que o Cruzeiro vinha driblando tudo isso, tanto que ele vinha numa série invicta de 19 jogos, e foi isso que a gente não viu acontecer. Gente, mas nós não podemos transformar não é isso. Estamos analisando o jogo. Não. Estamos analisando o jogo. É jogo por jogo. E aqui, os mesmos... E o torcedor tem que entender, os mesmos 3 pontos do São Paulo são os mesmos 3 pontos de uma vitória contra o Atlético Paranaense. É óbvio isso. E claro que a gente sabia que em algum momento o Cruzeiro iria tropeçar. Claro que a gente sabia que em algum momento a história não ia ser como se esperava. Só que eu achei que o Cruzeiro aceitou muito na segunda etapa o jogo do São Paulo. Aceitou demais aquilo que o São Paulo impôs. Para colocar outro meio. Foi ofensivo, tentou como... Eu entendo, Cadu. Deixa eu só, vamos na ordem aqui, mas porque o tempo é exíguo. Que tem posição. Dimara falou, agora deixa eu ouvir aqui o goleiro Fábio, né? O Marcelo Oliveira e também o Dedé, eles falam. E aí, evidentemente, o Marcelo falando da derrota, se foi uma derrota normal, o Dedé falando da questão do pênalti, o Fábio falando dessa história aí, de que sempre contra o Rogério Ceni toma um golzinho e tal, veja aí. Eu achei que o São Paulo mereceu, não que tenha sido absolutamente melhor ou muito melhor. Foi um jogo equilibrado em que em alguns momentos o São Paulo me parecia mais inteiro, talvez pelo fato de termos 4 jogadores aí que foram à seleção, fizeram viagem longa, e o jogo de quinta-feira muito difícil lá contra o Bahia, nós tivemos que brigar muito até o final, uma desatenção, na verdade, do Cruzeiro na bola parada. O Cruzeiro tem uma bola defensiva e ofensiva muito boa e hoje não funcionou. Dava para ter segurado esse cartão amarelo, tanto que ele compensou no pênalti. Não foi pênalti, mas não me expulsou. Deve ter pensado, mas... Toda vez vem com essa mesma pergunta. O Rogério é um jogador normal como o outro. Ele é o batedor de pênalti oficial. E eu tentei fazer a defesa, não é demérito nenhum ter tomado o gol, e acho que toda vez tem a mesma pergunta, não tem tipo de vaidade não, a gente queria ganhar o jogo. Se o Rogério tivesse feito o gol e a gente tivesse feito 2, o que mais importante era isso, para o Cruzeiro e para mim também. Muito bem, tá aí, ó. Falaram Fábio, Dedé, Marcelo Oliveira, Júnior Brasil. Gostaria de ouvir. O Cruzeiro vem mantendo o Brasil a mesma qualidade nos últimos 5 jogos do que a gente viu em todo turno, assim, quase todo turno. Olha, eu entendo o seguinte: o Cruzeiro tem oscilado um pouco, mas aí, Everton, eu atribuo muito ao grau de dificuldade dos adversários. O Bahia fez a melhor partida dele durante todo o Brasileiro diante do Cruzeiro. Jogou muito bem. Foi um Bahia que dificultou, então a gente tem que lembrar que nesse campeonato não está tendo jogo fácil. A gente está vendo os grandes a todo momento perderem pontos. A gente está vendo uma gangorra nesse campeonato incrível. Então acaba dificultando para o Cruzeiro, mesmo ele tendo um grande futebol. Eu vejo isso dentro de um quadro de normalidade. Agora eu só queria uma coisa. Está na hora do Marcelo, ele tem aproveitado, já deu chance para o Marquinhos, mas não coloca o Marlone para escanteio, não. O Marlone é um cara que merece também ser aproveitado. Cadu Lané. Eu teria escalado ontem para começar o jogo o William, e até falei antes da partida. Gosto muito do Alisson, não acho que foi determinante, que é isso que resolveu alguma coisa, mas eu teria começado com um pouco de experiência. Ao mesmo tempo, o William é um jogador muito físico, né? Vai muito para cima, briga demais. Acho que combinaria bem, né? Mais com... Mas tem razão, eu não estava bem. Meio campo forte e tentar a marcação na velocidade do Alisson. E méritos pro Muricy também, né? Méritos pro Muricy também. Kaká marcando o Mike, acompanhando o lateral. Um time se doando muito, viu, Will? Tanto que o Mike realmente não jogou bem, Marcelo Moreno não atuou bem. Não gostei da entrada do Júlio Batista. Acho que poderia ter feito uma outra opção, principalmente pelo William, citado pelo Cadu aqui,
Então, enfim, olha aqui, todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia, não é mesmo? Hoje, mais uma vez, aliás, eu estou mostrando o Forte Erete aqui, é o Biolong daqui. Ih, rapaz, errei no remédio, hein? É o Biolong, tá aqui, ó. E você, na correria do dia a dia, você precisa, na verdade, tomar esse remédio que está aqui na minha mão, né? Aliás, vou mandar aí pro Cruzeiro, hein? Tem que seguir no padrão, hein? Biolong é o composto à base de açaí, cogumelo e guaraná enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muito mais energia. Tem que tomar energia em cima, hein? É, rapaz, nas drogarias Araújo e farmácias Zanagali. Você pode ligar o 3272-1166 e pedir. Porque se você tomar, você está desanimado? Se você tomar Biolong, você vai virar um leão, hein? 3272-1166. Eu vou tomar um ali, aliás, eu vou tomar um fardo para aguentar essa turma aqui hoje, que estão me irritando muito. Volto em 2 minutos na tela da Band. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Zanagali.